eu vou pelejar, eu mesmo pelejarei. Aí o povo entendeu. Por isso que eles começam a fazer ação de graça ao Senhor. Irmão, só não glorifica a Deus quem não entende. Só não engrandece a Deus quem não entende. Quem pode glorificar o Senhor hoje aqui? Apesar das batalhas que você tem, apesar das lutas que você tem, quem entende o carinho de Deus, quem entende que Deus está pelejando aí, que ainda que não veja, a vitória é momentânea, ele sabe que a vitória está lá na frente, porque Deus nunca perdeu batalha. Aprenda isso, diga: Deus nunca perdeu batalha. Meu irmão, Deus não vai perder para o diabo dentro da tua casa. Deus não vai perder para o diabo na tua vida. Deus não vai perder para o diabo no teu serviço. Deus não vai perder para o diabo. Deus não vai perder. Por quê? Porque Ele é o nosso guerreiro do manto manchado. Ele é o Senhor que derramou o sangue por nós para pisar o nosso adversário. E quem é o nosso adversário? O pecado, Satanás e muitas vezes nós mesmos. Ele está dizendo assim: eu vim por amor a você, eu vou pelejar por você, eu não vou te deixar órfão, eu não vou te deixar abandonado. Aleluia. Todavia, verso 11, todavia se lembrou dos dias da antiguidade, e de Moisés, e do povo que dizia: onde está agora o que fez subir por mar com os seus pastores e seu rebanho? Aonde está e pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Sabe o que ele estava dizendo? Ei, Moisés não estava atravessando sozinho. O povo não estava atravessando o Mar Vermelho sozinho. Deus pôs no meio daquele mar a presença do teu Espírito Santo. Aleluia. Irmão, eu não tenho dúvida disso. Porque no meio da luta, se você não tiver o controle espiritual da sua vida, você vai fugir. Imagina que o pavor que daria passar no meio daquele mar sem a presença do Espírito. Se você não tiver a presença do Espírito Santo naquele serviço chato que você trabalha, muitas vezes nas lutas que você tem, você desaparece dali. Você foge, muitas vezes a gente foge. Por quê? Porque dá medo, porque dá paura, porque dá pavor. Porque você acha que não vai vencer, mas o Espírito Santo está dizendo: eu estou com você, eu estou treinando, eu estou com você, você não está sozinho, eu estou passando com você. E é por isso que ele está dizendo: não entristece o Espírito Santo, busca o Espírito Santo, busca a minha presença. Não, você não precisa de anjo, você só precisa da minha presença. Você não precisa de manto ungido, você só precisa da minha presença. Você não precisa de óleo hoje, você só precisa da minha presença. Você não precisa de uma espada hoje, você só precisa da minha presença. Você não precisa de um manto hoje ungido, você só precisa da minha presença. Você não precisa de um pedaço de pão ungido, você só precisa da minha presença. Você não precisa de água ungida, você só precisa da minha presença. E se você tiver a minha presença, eu passo contigo. E é isso que nós temos que entender. As pessoas precisavam de rituais, as pessoas precisavam de equipar para que Deus aparecesse. As pessoas precisavam de altares para que Deus aparecesse. O Senhor falou assim: hoje você só precisa ter comunhão com o meu Espírito, e aonde você estiver, eu estarei e eu passarei com você. Aleluia. Se você estiver em comunhão com o Espírito de Deus, não importa se é no Monte Gerizim, não importa se é no Templo de Jerusalém, não importa se é dentro da tua casa, não importa onde quer que você esteja, se você estiver cheio da presença do Espírito Santo, aonde você estiver, Ele estará contigo, a presença estará contigo. Então alegra-te. Aleluia. O Senhor está dizendo: não é a vara de Moisés, é a minha presença. Não é a mão de Moisés, é a minha presença. Ei, as maravilhas não estão no passado, as maravilhas estão onde Deus está. Meu Deus do céu.
Os testemunhos não ficaram lá atrás. Aleluia. Por quê? Porque Deus não está para trás, Deus está na frente. Levanta a tua mão e diga assim: eu ainda creio, Senhor. O milagre vai acontecer, ainda há tempo, Senhor, de realizar. Deus ainda, irmão Júnior, vai realizar, obreiro, na nossa vida muito mais do que nós imaginamos. Por isso que a Bíblia diz: clama a mim, respondei-te-ei, anunciai-te-ei coisas grandes, não pequenas, firmes. Há firmeza nessa palavra. Deus não volta para trás com a sua palavra. E é por isso que ele diz: quando ouvir a minha voz, não endurecer o vosso coração. Quando você não endurece, quando você deixa a palavra de Deus entrar, quando você recebe o poder da profecia, quando você abre e fala: Senhor, eu creio que vai acontecer, eu creio, Senhor, eu creio no poder da tua palavra, eu creio, Senhor. O que vai acontecer, irmão? Deus vai realizar. Por quê? Porque eu acreditei. Eu acreditei que Ele é comigo. Eu acreditei que Ele está do meu lado. Eu estou como Davi: o Senhor é meu pastor. Dele eu não tenho falta. Eu posso muitas vezes ter falta financeira, eu posso muitas vezes faltar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho de outra coisa, mas Deus nunca vai faltar na minha vida. Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. Se eu não tenho pastos verdejantes, Ele vai me levar para pastos verdejantes. Se eu não tenho águas tranquilas, Ele vai achar aquilo que eu não acho. Quem está entendendo? Ele vai procurar para mim. Ele está dizendo: filho, você está com uma ovelha medrosa, mas eu vou te dar direção, porque o meu Espírito é contigo. Eu sou o pastor que vai rebanhar você no meio do mar. Quando a Bíblia fala: e Ele vos levará a águas tranquilas, por quê? Porque a ovelha, ela não tinha muita percepção. Alguns pastores dizem que a ovelha é burra. Se ela tomar água em águas bravas, ela pode ser levada pelas águas, porque ela não tem noção. Ela pode ser comida, um alligator, um jacaré. Ela pode afogar, ela afogava. Então o pastor tinha que levar a ovelha em águas tranquilas, em lugares, missionária, que ela não afundasse. O que o Senhor está dizendo aqui, que quem tem a presença do Espírito Santo, Deus o guia para águas tranquilas. Quem tem o Senhor, aleluia. Quem está entendendo, diga assim: Deus não vai deixar você afogar, porque é Ele que está preparando o lugar para você tomar água. Então nós temos que entender que no meio das provas, no meio da luta, nós não somos guiados por homens, nós somos guiados pela presença do Espírito de Deus. Pastor Juliano, é a presença do Espírito Santo que nos guia para a vitória. Se você está aqui hoje e você está assistindo esta mensagem, você não está assistindo porque simplesmente passou o seu dedo, ou você achou isso. Você está assistindo porque o Espírito de Deus te guiou para assistir, para ouvir, para glorificar, para estar aqui na presença dEle. Foi Deus que nos trouxe neste lugar. E é isso que eu creio. É isso, e quando eu abro meus olhos e começo a ver as páginas da Bíblia Sagrada, e eu começo a ver o povo agradecendo a Deus, entendendo que se ele tiver uma intimidade com o Espírito Santo, se ele tiver uma intimidade com Deus, meu Deus do céu, ele vai conseguir a benignidade de Deus. A benignidade do Senhor, como está no capítulo 7. Eles vão ver. Diga para o teu irmão: não só lembra do passado, mas vamos viver um presente na presença. Nós não podemos só lembrar das lembranças do passado. Moisés passou, mas Deus não passou. Eles foram, mas Deus ficou sendo pastor. E o seu presente é o seu Espírito Santo em nós. Meu Deus, quando eu entendo isso, e quando eu começo a orar a terceira pessoa da Trindade, na persona do Espírito Santo, quando eu entendo que eu tenho que pedi-lo para ser o meu guia neste
deserto, neste mar revolto na vida. Quando eu entendo que eu tenho que estar apto para que Ele habite em mim. E apesar de todas as coisas que podem acontecer com você, Ele está gemendo por mim e por você, Ele está nos guiando. Ele está mostrando. Ele está trazendo. Aleluia. Todavia, lembrou-se dos dias da antiguidade. Parte B do versículo. E pôs no meio deles o seu Espírito Santo, aquele cujo braço glorioso Ele fez andar a mão direita de Moisés, e fendeu as águas diante deles, 12, versículo 12, para fazer para si um nome eterno. Você pensa que foi Moisés que levantou a mão? Ele está dizendo que o braço de Moisés se levantou, porque o Espírito de Deus guiou sua mão. Diga assim, ele não tinha vara mágica. Não era o poder de Harry Potter. Não era o poder de uma varinha, não. Era a mão do Senhor sobre a mão de Moisés. Era o Espírito de Deus que estava ali, dentro de Moisés. Ninguém pode fazer nada sem a presença. Isso é forte, irmão. As pessoas idolatravam Moisés. Idolatram vasos. Idolatram profetas. Mas quem é ele sem Espírito? Quem era ele sem Espírito Santo? É isso que Deus estava dizendo. Não foi Moisés, fui eu. Ah, mas Moisés morreu, Senhor. Mas eu estou aqui. Mas fulano foi, Senhor. Mas eu estou aqui. Onde estão eles? Onde está o novo Moisés? Diga assim, todo aquele que deixou o Espírito de Deus tomar pode ser Moisés hoje. Todos aqueles que deixaram o Espírito Santo tomar, pode ser hoje, ter a fé que Abraão teve. E não é impossível ter. Ei, quando o povo de Deus foi entender regras, demorou. Mais de 4.000 anos atrás. Eles não entendiam. Quando Deus falou com Moisés pela primeira vez, e quando Deus falou com Abraão pela primeira vez, eles não tinham regras. Não sabiam o que era altar. Os outros deuses tinham, mas o povo de Deus não. Aí no Êxodo, Deus fala para Moisés, e dá para ele uma regra para fazer um altar, que hoje para nós é apenas um porta-bíblia, ou um palanque, mas naquele tempo tinha significado, tinha regras. Deus olha para ele e fala, faz isso. E põe uma escada, mas tome cuidado para que quando subir o sacerdote, não mostre a sua vergonha, ou não mostre a sua nudez. Deus começa a colocar regras. Para quê? Para preparar lugar para culto. Por isso que não tem culto sem regras, está entendendo aí, irmão? Para ter adoração, nudez tem que cair para fora. Despreparo tem que cair para fora, tem que ter um altar pronto, tem que ter sacrifício, tem que ter regras no louvor, regras da adoração. E Deus criou isso, e as pessoas querem tirar todo tipo de regra, para quê? Para afastar a presença. E uma coisa é a presença de Deus, só chega onde tem harmonias de regra. Deus que coloca. E era isso que ele estava tentando dizer para o povo, meu anjo está no meio de vós. Porque ouviu a voz do Senhor e não endureceu o vosso coração. Foi Deus que endureceu o coração de Faraó? Deus queria que Faraó segurasse o povo? A
expressão endureceu o coração de Faraó tem uma linguagem. Diga, Deus pesou o coração de Faraó. Por quê? Porque eles acreditavam no Deus que pesava o coração. Estava no Egito. Se o coração pesasse mais do que uma pena, ele tinha que ir para o purgatório, purgar os seus pecados, para ver se depois conseguia entrar no reino eterno dos faraós. Mas Deus pesou o coração de Faraó e diz, diante de mim tu não passa. Quando ele falou endureceu, Deus entregou ele a ele mesmo. Quem está entendendo aí? Deus entregou Faraó ao próprio sentimento. É como Deus fala lá, né? E Deus os entregou às paixões infames. Diga assim, Deus não condenou ninguém. Deus só não deixou o seu espírito convencê-los. Deus deixou ele obstinado por eles mesmos. Deus deixou eles viver a escolha deles e as suas concupiscências, segundo o que eles quiseram. Deus deixou eles pagar o preço. Por quê? Deus está dizendo, não vai dar certo. É igual a mãe. Filho, não põe a mão na panela que vai queimar o dedo. Filho, não põe a mão na panela que vai queimar o dedo. Aí a criança vai lá, né? E a mãe deixa de olhar, porque tem mãe que quando vê que o filho vai pôr a mão, o que ela faz? Tira o dedo. Salva, Deus não fez isso, Deus só põe o dedo. Olha, o Faraó foi lá, Deus pesou. É nesse sentido. Quem está entendendo aí? Aí Deus não endurece o coração. É nesse sentido. Deus deixou. Mas a Bíblia diz que Deus enviou o seu Espírito Santo para convencer aquele que deixa o Espírito Santo convencê-lo. Deus deixou o Espírito Santo batendo na porta, e se você abrir a porta, ele vai entrar, vai cear com você, vai fazer parte do culto. Ele deixou, meu irmão, a tua pregação, a pregação, né, do Senhor. A Bíblia diz que quando você dá ouvido à pregação, e é por isso que o profeta Isaías começou a pregar, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou, ou seja, quem deu ouvido a tudo o que foi falado, quem deixou-se aquebrantar pelas palavras do Senhor, quem se movimentou segundo a mensagem pregada, quem deu atenção, quem deu crédito à pregação. Aí diz, porque foi descendo com renovo perante eles. Ei, para quem ouviu tem renovo. Para quem dá ouvido tem para quem entende tem novo. E ele diz assim, como de uma terra seca, daquele lugar que parecia não sair nada, Deus fez fortificar a raiz de Jessé, ou seja, de onde não tinha solução, Deus fez nascer a solução da salvação do mundo. Meu Deus, quando você entende a palavra, quando você entende a presença do Espírito Santo, que trabalhava de forma diferente, mas já estava manifestando no Velho Testamento, aí vem o Cristo. O Espírito Santo manifesta de outra forma em Jesus. Mas quando Jesus vai, o que ele diz? Não vos deixarei órfão. Novamente o Espírito de Deus começa a trabalhar de outra, executando a obra de Deus em nós. Pastor, qual que é a mensagem desta noite? A mensagem é que Deus não deixará de forma nenhuma o seu povo enganado. Deus não deixará seus filhos sem recompensa. Você chora hoje, meu irmão, mas o seu futuro será futuro de glória. Tu peleja hoje, mas amanhã é dia de vitória. A Bíblia diz que minha é a vingança, diz o Senhor, irmão. Sabia que a Bíblia diz que Deus vai vingar sobre Satanás? O sangue de Abel que clama será vingado.
Você sabia que o sangue derramado será vingado? Que Deus fará justiça por todos nós, porque Ele virá com cetro de cuidado e de justiça e paz, e dará justiça a todo o seu povo. E eu quero proclamar nesta noite, eu quero orar por você. Deus fará justiça sobre o teu filho. Deus aniquilará o pecado, e o sangue de Jesus nos purificará pela justiça do Calvário. O Calvário é isso. Quando nós reconhecemos a presença do Espírito Santo em Deus em nossa vida. Onde eu estava orando e falando: Deus, Senhor, eu não consigo andar. Tem hora que eu falo: Senhor, eu me sinto como Jeremias. Eu me sinto uma criança e não sei falar. Aprendi a ler na Bíblia. Tudo que eu sei é só Bíblia. Tudo que eu sei fazer foi o Senhor que me ensinou ainda na minha meninice. Dobrei o joelho ontem e falei: Senhor, eu não quis ser pastor, eu não escolhi estar aqui, mas hoje estou aqui. Foi o Senhor que me chamou. Eu me lembro quando eu entrei lá na EMA, que eu estava indo bagunçar com os meninos, estava levando maconha, não sei para quem lá. Meu irmão no corre da vida, minha família toda destruída. Eu entro dentro de uma igrejinha ali, um portão fechado, porque naquele tempo era feio o negócio, né, Neto? Era uma morte cedo, à tarde, à noite. EMA brigava com campos alemães debaixo de corrente, os meninos saíam com um pedaço de pau, com corrente virado na mão. Eu criança, subi ali com os meninos, ainda jovem. Aí eu vi o irmão cantando um hino. Hoje cruz se erigiu, ela um dia fugiu, e dolongue daquele jeito, né? Aquilo mexeu comigo. E eu disse para um menino que estava comigo, o nome dele era Ricardo, eu falei: Ricardo, nossa, estou sentindo uma coisa aqui, eu queria ficar aqui. Naquele tempo ainda a linguagem era diferente, né? Não era igual o meu, não, era qual que é, desbaratina, sai dessa. Neto lembra disso ainda, né, Neto? Desbaratina. Sai dessa. Eu falei: eu não consigo, eu quero ficar aqui. Só que o portão estava fechado, o portãozinho vermelho, não tinha nem como entrar para dentro. Aí tinha um diácono, um senhor, na porta, branquinho, meio albino. Eu lembro que ele olhou para mim com um olhar de medo. E os meninos tudo muito louco ali. Falei: abre o portão aí, o meu amigo entrar, ele quer entrar. Ele abriu o portão, eu entrei para dentro, tinha um pastor, tinha um irmãozinho cantando. Eu me lembro que eu me alegrei muito nos corinhos, começaram a bater palma. Ele contou um corinho que minha mãe levava a gente criança para a igreja. Eu te amo de coração, eu te amo, meu Senhor. Lembro disso. Isso era numa sexta-feira. Eles me convidaram para um culto de mocidade no sábado, dizia que era 7 horas. 6h30 eu estava na porta da igreja. O culto começou às 7h40. Quase fui embora. E naquela noite o pastor estava lá. Pegou o violão e a guitarra, começou a cantar os corinhos, começou a cantar tudo, me comecei a ficar com ódio do pastor. Deu uma raiva do pastor, eu queria ir embora daquele lugar. E eu falei assim, e eu comecei a xingar ele, deu um ódio. Quando eu estava indo embora para levantar, eu só me lembro que ele se levantou e colocou o dedo na minha cara e disse: menino, assim diz o Senhor, eu te trouxe aqui hoje porque eu vou te usar na nação. Eu te escolhi dentro do ventre da tua mãe, e eu tenho uma obra contigo na terra, e eu vou resgatar a tua família, eu vou resgatar o teu irmão. E ele estava falando de coisas escondidas dentro da minha casa, e ele começou a revelar coisas que só eu sabia, e eu dizia: mas o que é isso? Eu não entendi nada. Quando eu olhei, eu estava num querichão duro,
E minhas lágrimas ficou naquele chão. E a partir daquele dia, Jesus entrou dentro de mim de uma forma diferente. Naquela mesma noite eu fui para o monte. O irmão Eliabe Neto me puxou, junto com o irmão dele, me levaram no monte. Eu cheguei no monte, um monte de gente de branco, pulando e dançando ali, e eu pensei que era macumba. Eu falei, é saravá, eu vou sair daqui. Fiquei com medo. E eu com medo gritei de novo, eu vou embora que é macumba, é saravá. E na hora que eu falei isso, eu levei um tapa na boca de um irmão que veio rodando no monte. Eu caí no chão. Quando eu levantei, falei em mistério. Eu não vi mais nada, só línguas que saíam da minha boca. Eu cheguei no outro dia lá em casa, não sei se a mãe lembra, falando em línguas. Dormi falando em línguas. Levantei falando em línguas. E eu dizia aquela coisa, alegria dentro de mim. Eu não queria ir embora dali, irmão. Eu não queria sair daquele lugar, porque eu nunca tive uma alegria tão grande com a presença do Espírito Santo que estava na minha vida, Neto. Eu não queria perder aquilo. E a partir daquele dia eu queria que todo mundo sentisse o que eu senti, que todo mundo sentisse o que eu senti. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: no segundo dia eu já estava pregando. Eu não sei como, até hoje eu não sei explicar o que Deus fez comigo desde aquele dia. Eu não sei explicar para os irmãos. Eu só me lembro de um dia que, quando eu subi num púlpito de uma igreja, que fui convidado para pregar em São Paulo, e pedi para minha mãe ler para mim a caixinha da promessa. Eu pregava com caixinha da promessa o ano todo, caixinha de promessa. Minha irmã lia a Bíblia para mim, o neto lia para mim. Todo mundo lia para mim porque eu não sabia ler. Preguei mais de anos sem poder ler a Bíblia. Você sabe o que é isso? Não consegui pegar um ônibus. Medo de ficar perdido. Não consegui fazer nada. Até que eu subi em cima de um púlpito para pregar. Eu vi a igreja lotada, toda lotada, embarrocada de pessoas. E me deu um nervoso, a perna tremia. E eu não conseguia falar nada. Não saiu um ar da minha boca. Eu chorava e chorava. Aí a irmãzinha do coquinho começou a dizer: glória a Deus, olha o mistério de Deus. E eu dizia: mistério nada, Senhor, é que eu não lembrei mais a mensagem. A mensagem que eu preguei no espelho da minha casa, do banheiro da casa, que eu senti poder na hora de tomar banho, já não estava mais aqui dentro. E eu não sabia mais, sumiu tudo. Aí uma voz falou comigo: abra a minha palavra. Mas só que, Neto, eu não reconheci a voz do meu amado, porque eu não sabia que ele falava assim. Eu pensei que era o pastor, e eu olhei para trás e falei: eu não sei ler. E eu fiquei ali como sem pernas, sem nada, sem movimento, todo duro, e o povo chorando, e a glória de Deus descendo na igreja. Aquela voz dizia para mim: abra a minha palavra. E eu peguei e virei a Bíblia, e aquela voz dizia para mim, Jeremias 18, eu repetia para a igreja. E aquela voz dizia para mim, Jeremias 18, verso 1, então veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez descer. Disse: levanta, filho de homem, e me fez descer a casa do oleiro. E conforme Ele lia para mim, eu estava lendo. Quando eu percebi, eu estava lendo sozinho. E nunca mais deixei de ler a palavra. Eu não consigo levantar sem louvar. Eu não consigo levantar sem ler. Nunca imaginava que Deus ia me deixar dentro de um aeroporto em Roma, sozinho. Falavam espanhol, preguei em espanhol, traduzi aqui nessa igreja várias vezes. Alguém que não teve diploma nenhum, o Senhor levantou. Hoje é outra história, porque Deus me capacitou e a gente vai atrás. Mas na época, eu só tinha a Bíblia e o Espírito de Deus me guiando. Na época,
Só tinha isso, e eu vi os milagres de Deus acontecer, e Deus fazendo, e Deus movendo, e Deus me levando para lá, e Deus me levando para cá, e Deus dizendo, estou guardando o seu irmão, estou guardando a casa da sua mãe, vão invadir fulano de tal, olha, avisa sua irmã para sair de casa agora. O Senhor falava comigo assim, e falou sempre, fala ainda. E milagres acontecendo aqui, milagres acontecendo ali. Pastor Sandro, por que o senhor está falando isso? Porque Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele fará muito mais, e Ele tem muito mais para fazer na tua vida e na minha vida. E você que está em casa, creia que o Espírito de Deus quer te curar nesta noite, creia que Deus quer fazer algo de maravilha nesta noite. Deus tem um chamado na tua vida, e se o homem não puder fazer, e se você não tiver capacidade de fazer, Ele capacita o incapacitado, Ele dá força a quem não tem força, Ele dá visão a quem não tem visão, Ele abre os olhos de quem não tem vista, que Ele dá vista ao cego, Ele dá, aleluia, audição ao surdo, Ele faz o mundo falar. Esse é o Deus que eu prego, é o Deus dessa igreja e de semear, que vai te usar aqui. E é Ele que nós vamos pregar, é Ele que vai usar a tua vida. Ontem eu falei para o Senhor, Senhor, nós estamos precisando de ferramentas, de ceifeiros para a sua obra. E o Senhor nunca deixou a sua obra necessitada. Precisamos de pessoas para a salinha das crianças, precisamos de pessoas, eu estou orando, eu estou em campanha, falando, nós estamos precisamos de mais Júniors, precisamos de mais Pedro, Senhor, nós precisamos de mais Talitas na igreja, precisamos de mais de Éricas na igreja de pastora Érica, Senhor, eu preciso de pessoas, Senhor, com o espírito da missionária Fátima na igreja, diaconisas como a missionária Rosa, como a irmã Odete, Senhor, Pai, nós precisamos de pessoas. Eu comecei a orar ontem, o Espírito de Deus começou a me tomar, e eu falei, Senhor, eu creio, e eu estou profetizando, e eu vou profetizar, e Deus vai levantar, porque esse é o Deus que nós pregamos, esse é o Deus que nós acreditamos, Neto. Ele tira da cadeia, Ele transforma, Ele tira lá de fora e coloca aqui em cima. As pessoas me veem andando com pessoas sem palavras, as pessoas me veem andando com pessoas de rua. Aí um dia um irmãozinho chegou para mim, essa semana, falou, pastor, o senhor está andando comigo, o senhor está se queimando, porque eu sou queimado aqui, ninguém acredita em mim, nunca ninguém vai dar uma chance para mim que o senhor me deu, pastor. Eu olhei para ele e falei, irmão, Deus levantou Davi, e Davi foi atrás dos homens sem palavras. Os valentes de Davi não foram homens honrados no começo. Os valentes de Davi foram homens sem palavra, homens sem honra, homens adúlteros, homens que não tinham reverência, que não tinham pudor, Neto, mas quando passaram a andar com Davi, se tornaram homens de honra, homens de valores, e fizeram a história de Israel, e até hoje entraram no livro do Senhor, no livro de honra de Israel. Por quê? Porque foram transformados pela influência dele. Que eu e você inspire pessoas a serem de Deus. Não tenha medo, irmão, de trazer pessoas indignas para cá, porque Deus as transformará dignas pelo poder do Evangelho. Se eu não crer que o Evangelho pode mudar alguém, eu tenho que parar de pregar. Por que, pastor Sandro? Porque tem uma mãe que chora, tem um pai que chora, tem uma esposa que chora. Pastor, e o irrecuperável? É ele com Deus. Deus mandou lançar a rede, o peixe que vier, quem vai fazer a separação não sou eu. Aprenda isso, diga, Deus mandou lançar a rede. Quem faz a separação não sou eu. A minha função e a sua é pregar o Evangelho. Vamos se colocar em pé para terminarmos. Nossa. E eu creio nisso. Pai, eu quero orar com a tua igreja, orar nesta casa agora. Porque cremos no milagre do Senhor, e nesses dias o Senhor tem sido muito forte onde temos passado.
Demônios têm sido repreendidos pelo poder do nome de Jesus. Maldição tem sido quebradas. Nós temos visto libertação, Pai, como nunca tínhamos visto mais. E eu creio naquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo sobre cada vida, no mover do teu poder. Coloca as tuas mãos poderosas, repreendendo, entrando dentro dessa casa, dessa família, dando a bênção a todos eles, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós profetizamos, o ID Semear profetiza, e todos que estão aqui, profetizamos em o nome de Jesus, libertação, e que a alegria do Senhor esteja sobre cada um. Quinta-feira estaremos aqui no culto de adoração ao Senhor, às 7h30, Senhor, estaremos aqui te adorando, estaremos aqui, Pai, cultuando o Senhor, no grande culto de quinta-feira. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, que a doce presença e comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, desde agora para todos sempre. Todos dizem, assim seja. Deus abençoe a todos.